está começando mais um intervalo bíblico da ET. E nós já estamos no mês de outubro. O tempo voa, não? E esse é o mês da criança. Por isso eu lembrei de uma musiquinha que eu aprendi quando eu era criança. Ela é bem engraçada, bem interessante e tem muito a ver com o tema do intervalo bíblico de hoje. E ela diz assim, ó: pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Mas amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. Amém. Pois é, galera, hoje o tema do nosso intervalo bíblico da ET na série A Bíblia Responde é: o que é pecado? Essa é a nossa pergunta do dia, que o professor Leonardo vai responder com base nas Escrituras, na Palavra de Deus. Mas antes de chamarmos o professor Leonardo, nós vamos orar. E você já sabe, oração é conversa com Deus, é relacionamento com Deus. E nessa oração nós diremos assim: Senhor do Universo, todos os teus caminhos são bons. Seguimos os caminhos de morte quando seguimos nosso próprio rumo. Ajuda-nos a ver o pecado como o veneno que é. Que tua lei, e não o espírito de rebeldia contra a lei, dê à nossa mente e à nossa vida tua forma. Amém. Que Deus abençoe a todos. Recebam um forte abraço da professora Jussara. E agora sim, é com você, professor Leonardo. Olá, professora Jussara. Olá a todos. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto da árvore da vida, eles pecaram. A partir daí, toda a sua descendência tem sofrido com esse ato de desobediência, gerando o pecado. Mas o que é de fato pecado? Será que pecado é apenas desobedecer à lei do Senhor? E quais as consequências do pecado para o ser humano? Vamos responder a esta pergunta à luz da palavra do Senhor em A Bíblia Responde. Vamos lá? O que é pecado? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida, não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Leamos o que nos diz a palavra do Senhor em 1 João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. A partir do momento que os nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados, que chamamos de pecado original, todo o gênero humano caiu também. Você, eu, todos nós. Essa queda reduziu nós, seres humanos, criaturas do Senhor, a um estado degradante de pecado e miséria. Leamos o que nos diz, mais uma vez, a palavra do nosso Deus. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 18. É duro ouvir isso, não é? Saber que nós, de alguma forma, por sermos descendentes de Adão e Eva, estamos nessa condição descrita pelo apóstolo Paulo. Mas lembre-se de que Deus não criou o ser humano dessa forma. O problema é que o estado de pecado leva à falta de retidão original e à corrupção de toda a sua natureza. Sim, nós, criaturas, filhos e filhas de Deus, fomos corrompidos pelo pecado. E quando alguém peca contra Deus, além de transgredir os seus ensinamentos, está se afastando de Deus. Essa é uma das grandes consequências do pecado, afastar-se da vontade de Deus para as nossas vidas e nos voltarmos para a nossa própria vontade. Leamos mais uma vez o que nos diz a palavra do Senhor. Quando ouvira a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Em suma, pecado é viver sem a referência de Deus, não vendo com a realidade que define as nossas vidas em volta de quem toda a nossa vida é centrada, o Senhor. Quando não vivemos como se Deus fosse quem Ele é, como nós já aprendemos quem é Deus, violamos a sua lei e todas as boas, amáveis e protetoras diretrizes que Ele nos deu para que nós vivêssemos melhor e mais plenamente. Afinal, Deus só quer o nosso melhor. E como vimos em outro encontro, sabemos que estamos em pecado por causa da lei que Deus nos deixou. Pois é nela, por meio do Espírito Santo, que os filhos e filhas de Deus são convencidos do quanto estão ou não distante da vontade do Senhor. Por fim, leiamos o que nos diz o apóstolo Paulo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Sim, a morte. Essa é a maior consequência do pecado para o ser humano, o afastamento eterno de Deus. Que coisa horrível é saber que quem morre hoje sem Cristo nunca mais terá acesso a Ele. Mas também que coisa maravilhosa é saber que o Pai providenciou a solução para o nosso maior problema, que é o pecado. Jesus, o seu único Filho que pagou o preço pelos nossos pecados. Mas você sabia que o pecado ainda nos deixou uma marca profunda e lamentável? Essa marca se chama idolatria. Nós vamos aprender mais sobre a idolatria, mas só em nosso próximo encontro, pois a Bíblia responde. Até lá!